Fiz. Beleza, agora eu vou start broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Então, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma sessão aqui do nosso Virtual Chapter em português, a PES. Hoje a gente vai ter aqui o André Melancia, apresentando NSA Secrets. Vai falar aqui coisas que só Edward Snowden sabe, e ele, obviamente, vai passar essa informação pra gente aqui. Antes de começar, só vou passar aqui algumas informações da PES. Primeiro de tudo, tenho certeza que o perfil de vocês esteja atualizado no site da PES, porque agora em setembro vão haver eleições da PES, da board da PES, e se vocês quiserem votar, tem que estar com o perfil atualizado, senão vocês não vão ser elegíveis para votar na PES, ok? Segunda coisa aqui é o PES Business Analytics, que vai acontecer agora em maio, de 2 a 4 de maio. Nós temos, inclusive, códigos de desconto, se vocês estiverem interessados, é só dizer, ok? Sobre os Virtual Chapters, existem Virtual Chapters em várias linguagens, vários idiomas, e para vários temas também, em inglês no caso, ok? No caso do Memory, Business Intelligence, Cloud, Hybrid, temos muitos Virtual Chapters com várias horas de formação aqui de graça que a PASS oferece para o pessoal. Certo? Em termos de eventos, já a maioria deles já passaram, muitos foram ontem, hoje temos aí um evento de PowerShell e amanhã, hoje ainda inclusive, vamos ter ali no Global Italian mais um evento, mas vai ser em italiano. Se você entende italiano, talvez seja interessante assistir esse evento, que é sobre Reporting Services, é a única coisa que eu consigo entender daqui, mas é isso aí, certo? SQL Saturdays, o que é importante dizer aqui é que agora no sábado, vamos ter no Brasil, em Joinville, um SQL Saturday. Se você está aí perto de Joinville ou no Brasil em geral, é facinho chegar em Joinville, rapidinho, é de graça, um evento que vai ter pessoal de qualidade. A gente recomenda que você vá lá e aproveite essa oportunidade de aprender mais sobre SQL Server de graça. Ok? Só para terminar aqui, oportunidade de voluntariado. Se você tem intenções ou gosta da comunidade SQL Server e quer ajudar a PES, nós temos aqui oportunidades para você ser voluntário. É só entrar no volunteer.cicopes.org e temos lá várias oportunidades para ajudar. Você pode se candidatar para isso. Ok? Contatos da PASS são esses, mas basicamente vamos ao que interessa aqui, que é o André. Deixa eu passar aqui a role presenter para ele. André, agora é com você aí. Boa sorte. E com o pessoal, conforme vai tendo questões, vai mandando que eu vou passando aqui para o André. Ok? Vai, André. Ok, Murilão. Obrigadão, pá. Ok, olá a todos. Eu estou aqui em Lisboa. Mais especificamente eu estou aqui na minha cozinha. Se forem a ver ali algures atrás, tenho a minha gata em cima do micro-ondas. Portanto, ela vai-me ajudar agora durante a sessão, vai-me guiar um bocado e tudo. Portanto, se isso acontecer, quer dizer que eu estou a fazer alguma coisa de errado. Eu vou desligar a câmera só agora um bocadito e vou apenas apresentar os slides. Ok, então, Murilo, isto aqui é um slide que tu já deves ter visto várias vezes. Tu conheces estas comunidades todas, és daqui. Quem está no Brasil conhece um pouco menos, mas quem está em Portugal deveria poder tentar ir a algumas destas comunidades, creio que vale a pena. A grande maioria são sediadas em Lisboa, mas também tem algumas, como a Netponto e a SQLport, também têm sessões fora de Lisboa. Da minha parte, se precisarem de me contactar, podem ir a andy.pt. Todos estes contactos que estão aqui a seguir estão disponíveis a partir de lá. E pronto, e se tiverem alguma dúvida, seja agora aqui, digam qualquer coisa. O Murilo vai tratar de gerir a parte das perguntas. Se me quiserem fazer perguntas mais tarde, depois enviam-me um e-mail e eu respondo. Ok. Então, antes de mais nada, eu estou a reparar que nós temos cerca de 16 pessoas a ver-nos, o que é um número bastante simpático.
Portanto, não sei se vieram pelo título da sessão, eu vou tentar fazer o mais de hacking possível, se bem que esta sessão é uma sessão de segurança. Ou seja, a ideia é tentar fazer algum hacking ao SQL Server para perceber o que é que nós estamos a fazer de errado com as configurações que temos nos SQL Servers e termos aqui algumas recomendações sobre o que é que devemos alterar para conseguirmos ter um nível de segurança que consideramos razoável. Ok, portanto isto aqui é o menu do que nós vamos ter daqui para a frente. E eu vou começar por uma coisa muito simples, que a maior parte das pessoas conhece, mas nem sequer presta atenção. Creio que a maior parte das pessoas que estão a assistir a isto devem conhecer que a porta 1433 é a mais utilizada para o SQL Server, ou seja, é a que vem por omissão na default instance, acaba por ser a mais utilizada, mas a maior parte das pessoas provavelmente não sabe que protocolo é que passa por lá, nem sequer conhece o conteúdo do protocolo. Ora, esse protocolo basicamente é o protocolo Tabular Data Stream. Isto foi um protocolo inventado nos anos 80, na altura pela Sybase, que foi, na realidade, quem criou o SQL Server, que depois mais tarde foi comprado, vendido de alguma forma, trocado, não consigo explicar bem, pela Microsoft, portanto passou para a Microsoft, houve ali umas negociatas, e entretanto o protocolo Tabular Data Stream não mudou assim tanto. O que é que mudou até agora? Até o ano 2000 havia muita facilidade em conseguir olhar para dentro do protocolo e perceber coisas como o login, que estava basicamente em plain text, e a password era muito fácil de cracar. O que acontece? A partir do 2005, portanto o 2005 está quase neste momento a perder suporte, mas ainda existe em algumas instalações. O 2005 basicamente já não tinha este problema a nível do pacote de login e password, mas continuava a ter a maior parte dos restantes pacotes sem estarem encriptados. Isto por omissão. Obviamente nós podemos sempre encriptá-lo e é isso que nós vamos ver agora a seguir. Ok. A demo que eu vou fazer a seguir, só para enquadrar, vou simular aqui um attack man in the middle, portanto eu não vou fazer o trabalho todo de tentar inventar um man in the middle, portanto vou facilitar aqui com proxy, mas apenas para dar um exemplo de como é que isso se faz. Portanto, basicamente um attack man in the middle é tão simples como temos um servidor, termos um computador que é a vítima, digamos assim, e alguns no meio quebrarmos esta ligação e metemos um atacante pelo meio que recebe os dados da vítima e depois envia-os para o servidor ligeiramente modificados eventualmente, ou recebe dados do servidor e modifica-os antes de enviar de volta para a vítima. Portanto, é isso que nós vamos simular daqui a pouco. Ok, há duas formas de fazer man in the middle. Eu separei aqui em duas formas, ou duas maneiras. A maneira difícil e a maneira fácil. Ora, a maneira difícil funcionaria para qualquer tipo de coisas, portanto, eu diria que funciona para qualquer tipo de protocolo, não é preciso ser do SQL Server, e o mais básico e o mais conhecido será, obviamente, mexermos na rede física. Portanto, chegamos aqui, cortamos o cabo e metemos um cabo no meio e o atacante fica a escutar de um lado e do outro. Não há ligação física direta entre a vítima e o servidor. Portanto, eu aprendi aqui um termo técnico muito recentemente, chamado grampear. Eu não sabia que era utilizado assim no Brasil. Nós, em Portugal, temos o conceito... sei isto pelos piores motivos, não é? Mas pronto. Mas nós nos últimos anos também temos aqui em Portugal tido muitas notícias sobre pôr escutas, portanto nós temos as escutas, aí no Brasil somos grampos. Mas pronto, voltando aqui ao man in the middle, temos aqui outras hipóteses. Uma delas é pegarmos nos routers e conseguimos ou configurar de alguma forma os routers ou crackarmos os routers de alguma forma. Portanto, há aqui várias informações sobre isso na internet. Portanto, quem tiver curiosidade poderá ver várias opções para isto. Outra opção que também existe é o ARP spoofing. Portanto,
cache poisoning, etc. Portanto, há aqui várias outras opções a nível do próprio DNS que nós podemos brincar. Mas do ponto de vista aqui do SQL Server, eu gosto de fazer as coisas da forma mais fácil. E a forma mais fácil é a forma que acho que qualquer pessoa, mesmo sem grande conhecimento de redes, consegue fazer, e basicamente é uma destas. A primeira mais simples de todas é chegarmos à host files e alterarmos. Ou seja, nós temos um servidor, o servidor tem um determinado nome e de repente dizemos que esse nome, em vez de apontar para o IP desse servidor, passa a apontar para o IP do atacante. E do ponto de vista da vítima, a vítima continua a pensar que está a enviar para o servidor correto, mas em vez disso está a enviar para o IP do atacante. Portanto, isto tem uma dose de simplicidade muito grande. Outra alternativa que também funciona, mas aqui especificamente para o SQL Server, é alterarmos os alias do SQL Server através do Configuration Manager, ou mais antigamente, nas versões mais antigas, mas que ainda existe, atenção, isto ainda existe no Windows, através do click config que está na diretoria do System32 do Windows. Portanto, tanto um como o outro fazem exatamente a mesma coisa e também só por uma questão de detalhe, acabei por listar também aqui as entradas do registry, onde esta mesma informação da alias fica restada. Portanto, nós podemos ir ao Configuration Manager, alteramos, criamos um alias com o nome do servidor e a apontar para o IP do atacante, e a partir daí nós não temos forma de perceber que estamos a falar não com o servidor, mas sim com o atacante. Ok, para a demo, a única coisa que vai ser necessário, eu depois vou disponibilizar ao Murilo estes slides e também os scripts e o código em C# que eu vou utilizar, portanto o Murilo depois poderá distribuir isto para vocês. E basicamente a única coisa que necessitam é o Visual Studio 2015. Da parte do SQL Server, isto funcionará pelo menos com o SQL Server 2005. Até que o 2000 funcionaria, portanto seria de experimentar com qualquer um e até ver alguns problemas de segurança que o 2000 também tem. Ok, portanto, vamos tentar as demos. Antes de mais nada. Ok, portanto, o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter, eu tenho aqui uma máquina no Azure, ok? Esta máquina no Azure tem uma base de dados chamada PassPT e que tem uma tabela que eu vou mostrar agora, que tem basicamente uma lista de todos os filmes do James Bond. Eu estou a tentar manter o tema mais ou menos dentro do tema. Murilo, espero que tu gostes do tema. Com certeza, com certeza. Tá bonito. Ok. Inclusive, pronto, eu tento. Okay. Portanto, estes scripts vão ficar disponíveis para qualquer um de vocês. Portanto, basicamente, o que é que nós temos aqui? Agora imaginem o cenário, nós vamos ser os agentes da NSA, que são os americanos, e vamos tentar atacar os agentes, o James Bond e os agentes do MI6, que são ingleses. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos, então, esta lista e nós vamos ter que atacar esta lista de alguma forma, porque este servidor, por alguma razão, é dos ingleses. Então, como é que nós fazemos isso? Antes de mais nada, eu vou apontar a minha ligação, se não está já, vou apontar a minha ligação para o servidor que está algures na cloud. Portanto, a partir é este. Ele aceitou, não há aqui grande problema. Uma das coisas que eu vou fazer antes de mais nada, e para correr estas demos convém, é garantir que o IntelliSense está desligado, porque senão acabamos por ver muita coisa pelo caminho que é desnecessária e, portanto, muito lixo pelo caminho. Portanto, eu vou desativar o IntelliSense, agora sim. Portanto, antes de mais nada, eu vou utilizar esta base de dados. Já criei estas tabelas, portanto, não há necessidade de criá-las novamente. Portanto, se eu estiver a ver aqui, esta aqui já sim é a minha máquina local, portanto eu estou na minha máquina local a ver a máquina remota e ver como é que estou a ver as coisas, portanto eu estou a ver os dados completamente em bruto. Esta coluna da gente, eu não vou explicar para que é que serve agora, isto vai servir para a demo seguinte.
mas por enquanto vamos focar nesta demo. Portanto, nós temos aqui os atores como o Sean Connery, o Roger Moore e depois temos alguns outros também pelo caminho. Então o que é que vamos fazer? Antes de mais nada, vamos tentar fazer a primeira demo. A primeira demo é, eu vou correr exatamente esta parte, incluindo os comentários, e vou ver exatamente a mesma coisa. Portanto, eu estou a acrescentar aqui uma coluna só dizer Sniffing Demo, só para distinguir das colunas seguintes. Portanto, é uma coluna apenas só para distinguir qual é que é o query que eu estou a correr em cada momento. O que é que nós vamos fazer agora? Eu, infelizmente, esta sessão não é assim tão interativa. Eu, por acaso, gostava de estar à frente de vocês e tentar fazer-vos algumas das perguntas. E uma das perguntas que eu costumo fazer nesta sessão é se alguém conhece o Wireshark ou não. Portanto, o Wireshark é um programa para sniffar pacotes do tráfego da rede e é isso que nós vamos fazer. Portanto, eu vou pôr a correr este query. Vou então começar a sniffar isto. Vamos lá executar. Por alguma razão ele não deixa. Ok, já percebi porquê. Só um segundo. Aqui a falha é minha porque eu estava a sniffar a minha rede wireless. Mas resolve-se já. Ora, a partida será esta. Vamos tentar então, agora sim, por uma questão de segurança e para agradar aos deuses das demos, eu resolvi ligar o cabo de rede. Portanto, eu tenho aqui, antes de mais nada, um filtro em que eu defino que eu quero só apenas ver coisas de SQL Server. Portanto, eu tenho aqui as portas que eu estou a utilizar normais e umas portas especiais que eu estou a utilizar no caso do Azure. Agora, vou pôr a correr este protocolo. Entretanto, eu vou parar, porque eu já não preciso capturar mais. E a primeira coisa que eu vou fazer é tentar perceber onde é que eu tenho. Ok. Portanto, neste documentário, há uma das razões pela qual eu meti nestes comentários estas cruzinhas aqui todas. É exatamente para preencher espaço e para nós podermos, quando vamos aqui à procura nos pacotes, portanto, isto aqui é um pedido que foi feito, tem aqui estas cruzinhas todas, portanto, podem ver facilmente que o que está aqui deste lado é exatamente o que está aqui. Ou seja, quando nós fazemos o pedido à rede, todos os comentários vão atrás. Agora, imaginem uma situação em que eu chego aqui e digo a password é qualquer coisa. Se eu fizer isto, eu estou a estragar completamente a minha segurança. Portanto, porque esta coisa, se eu puser isto aqui a correr... Oi, fazemos aqui qualquer coisa. Se eu fizer isto... Ok. Se eu fizer isto... eu vou ter aqui provavelmente alguns... A password é qualquer coisa, ou seja, qualquer comentário que nós façamos, mesmo que seja bem intencionado, pode ser lido por qualquer atacante. E isto aí pode ser um risco grave de segurança. Portanto, a primeira coisa que se deve fazer é ter cuidado e não enviar para o servidor os comentários. Isto seria também uma boa prática. No geral, até porque ocuparia menos tráfego de rede, mas em particular dados sensíveis em comentários devem ser mesmo removidos. Ok, portanto nós já vimos que temos aqui os dados do pedido, portanto select qualquer coisa, temos aqui from qualquer coisa, e depois vamos à procura da resposta. Ora, a resposta temos aqui Roger Moore, temos aqui Sean Connery, portanto temos aqui muita informação que está aqui, ou seja, toda esta informação vai estar em plain text. Se vocês forem a configurar o Wireshark, vocês podem configurar o Wireshark para ler o Tabular Data Stream e a partir daí vocês conseguem obter mais informações. Eu nesta demo não vou detalhar muito mais como é que funciona este protocolo, portanto isto aqui é uma coisa que é um bocado complexo em termos de aprendizagem, portanto não se justifica, mas do ponto de vista de demonstrar que o tráfego passa encriptado, isto por omissão obviamente, acho que é suficiente. Agora, para a segunda demo eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Portanto,
Ora, para a segunda demo, o que é que eu necessito? Na segunda demo, eu gostava de alterar um destes pacotes. Ora, a maneira mais fácil de alterar isto é mandar estes pacotes para algum programa que seja feito em Linux. Se fizerem isto em Windows, há muito poucos programas interessantes que consigam mudar on the fly os pacotes. Portanto, eu, após procurar vários programas, acabei por desistir e resolvi fazer eu próprio um script rápido que me resolvesse o problema. Então o que é que nós vamos fazer? Basicamente isto é um script em C#, é só esta file, eu vou disponibilizar-vos esta file. A única coisa que vocês têm que fazer é criar um novo projeto que seja uma console application e despejar lá para dentro esta file e basicamente pôr isto a correr após mudar aqui algumas configurações. E configurações são estas. Basicamente é definir que porta local é que nós vamos ligar o cliente, isto para efeitos de demonstração, obviamente. Eu, neste caso, escolhi a porta 1234, é uma porta como qualquer outra. Para efeitos de servidor, o servidor onde eu me vou ler é este servidor que eu tenho aqui, que é o meu servidor que está no Azure, que vocês viram há pouco. Portanto, eu vou avançar aqui um pouco e vou mostrar-vos o que está aqui em baixo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho alguns nomes, que são, por acaso, os menos conhecidos. O George Lazenby, o David Niven. Eu vou tentar fazer aqui alguma alteração de nomes para outra coisa qualquer. Ao Murilo, eu vou aqui dar uma vista de olhos à lista de pessoas que estão aqui a assistir. E eu estou a ver que está aqui o Paulo Morgado. Eu não sei se ele está a prestar atenção se não, mas se ele está, eu vou meter aqui Paulo Morgado. Ok. Portanto, é logo o primeiro. Atenção que eu estou a fazer esta alteração, mas eu estou a alterar isto aqui byte a byte. Esta parte em que eu estou a ver isto string a string é só uma facilidade que eu fiz, porque o normal seria alterar como está aqui, portanto alterar diretamente no array. Ok? Portanto, eu já fiz aqui uma facilidade através desta função que eu criei, só para simplificar em mandar strings de leitura e depois de alteração. Mas é preciso ter cuidado que a alteração tem que ter sempre um espaço no final. Ok? Portanto, o tamanho tem que ter aqui exatamente igual ao de cima, porque se tiver mais eu estou a destruir os bytes que vierem a seguir, não estou a incrementá-los. Estou a destruir os bytes que vêm a seguir, que eu não sei quais é que são. Se eu meter a menos, se eu, por exemplo, metesse assim, este Y continuava a ser válido. Ok? Portanto, eu quero mesmo limpar isto. E agora aqui em cima deixa cá ver outra pessoa que esteja eventualmente aqui a ver. Ora. Não, Vitor Pombeiro. Vitor Pombeiro é um bom gajo para colocar aí. Ok, espera aí. Eu vou escrever em maiúsculas porque é mais fácil. O nosso amigo Pombeirão, com 2 pontos de exclamação, que é mesmo de propósito. Atenção que eu não estou a meter acentos propositadamente, ok? Se eu quiser meter acentos, eu tenho aqui outras questões para resolver, porque se forem ver bem, eu estou aqui, quando eu altero aqui os bytes, eu estou a alterar 2 bytes de cada vez. Porque é o próprio byte e é a parte em Unicode, que é o segundo byte que normalmente está a 0, ok? Não é necessário, mas poderia, se for um acento ou outra coisa parecida, aquele byte pode não estar necessariamente a 0. Ok, então vamos então fazer a segunda demo. Portanto, eu vou pôr isto aqui a correr. Portanto, isto aqui vai estar a compilar. Eu peço a vossa paciência, que isto aqui é a parte em que eu estou aqui a encher chouriços, porque o meu computador é extremamente lento. Eu não sei se no Brasil existe este termo técnico que é um encher chouriços, que basicamente não existe isso. Não? Não. Okay. O que é que se utiliza no Brasil? Embromar. É o quê? Embromar. Ok. Ok, embromar. Ok. Eu tenho aqui uma mensagem do Vitor Pombeiro. Não sei se vocês estão a ver. Temos aqui... ok. Sacana do gajo. Espera aí que eu vou desligar isto. Pombeiro, não mandes mais mensagens. Mas pronto. Ok. Então vamos aqui, eu já tenho o proxy a correr, portanto ele está aqui a aceitar pedidos na porta 1234, mas eu preciso configurar o servidor. Então como é que eu configuro o servidor? Eu vou aqui ao Configuration Manager e aqui nos Alias eu vou definir que o meu Alias, vamos lhe chamar Local 1234, corresponde exatamente ao localhost, mas na porta, como está aqui 1234, ok? Portanto, 1234. Vamos então tentar ver como é que isto corre. E portanto, eu já estou aqui na segunda demo. Vou aqui Connection. Mudar então
para o local 1234. Ok, primeira coisa que nós vemos, há aqui muito lixo aqui a passar. Um dos lixos, que é uma coisa que eu ainda não compreendi porque é que acontece, mas acontece muitas vezes, é este declare, etc., select case, e pergunta se é Azure ou não é Azure. Isto aqui é uma coisa que o Management Studio passa o tempo todo a perguntar. Parece-me que é uma espécie de ping, não percebo bem, mas vocês estão a ver que ele está sempre a perguntar isto. Eu não sei porquê, mas se vocês forem a ver bem, ele vai perguntar daqui um segundo ou dois, vai perguntar outra vez. Portanto, para pings ele podia ter perguntado uma coisa tipo a hora ou qualquer coisa, acho que era mais simpático, mas pelos vistos eles gostam de fazer isso. Ok, portanto eu vou alterar, antes de mais nada, a minha base de dados para esta base de dados no servidor remoto e vou pôr isto a correr. Atenção que eu estou então a correr este query localmente na minha máquina e este query está a ser redirecionado para esta espécie de man in the middle que está a correr também na minha máquina e ele por sua vez envia um pedido para a minha máquina que está no Azure. Portanto, vamos então pôr isto a correr e ver o que é que acontece. Ok, o que é que eu estou a ver aqui? Estou a ver aqui que tenho então os dados em plain text, portanto Pierce Brosnan, Timothy Dalton, etc. E ele encontrou dois nomes e fez o replace. Ora, e daqui deste lado, aparentemente, eu tenho aqui um pombeirão e tenho aqui um Paulo Morgado. Ou seja, os americanos da NSA conseguiram infiltrar um pombeirão dentro do MI6. E infiltraram também um Paulo Morgado também dentro do MI6. O que é uma coisa complicada porque eu conheço estes dois nossos amigos agentes e são um bocado... enfim, eu vou levar porrada no final disto tudo. Ok, portanto, isto aqui é a segunda demo. Basicamente, nós conseguimos, mexendo nos dados que passam pelo caminho, nós conseguimos fazer alterações aos dados. Agora imaginem que, por alguma razão, não tenho uma demo para isso, porque é um bocado mais complicada, não são strings, seria uma coisa mais numérica. Imaginem que vocês têm um query qualquer que corre em reporting services, em qualquer coisa, e que é enviado para um servidor em que, ou por exemplo, um integration services, qualquer coisa, que processa os vossos ordenados, os vossos salários. E vocês, discretamente, alteram o vosso ordenado de 1000 euros ou 1000 reais, não sei se isso corresponde a um valor bom ou mau, e alteram isso para 1 milhão. O que é bom é que isso não fica na base de dados, ninguém percebe pelo caminho, vocês recebem o dinheiro à conta e ninguém percebeu o que é que aconteceu. Portanto, vocês conseguem fazer isso. Eu não vos estou a dar ideias, por favor não façam isso, que senão vão parar à cadeia. Não se esqueçam que isto está a ser tudo grampeado aqui pelo Murilo que está a fazer a gravação da sessão. Mas basicamente tudo isto é possível. Estás a gravar isto tudo, não é? Mais cedo ou mais tarde vais enviar isto para o juiz, o não sei das quantas. Agora Ao Moro. Um Moro, exato. Ok, pronto, agora vamos para uma terceira demo que talvez seja um bocado mais interessante, que é, nós já alterámos os dados do ponto de vista do que vamos receber. E agora se alterássemos os dados do query que estamos a enviar. Portanto, basicamente eu vou pegar neste query e vou alterar este query de alguma forma eu vou mostrar-vos o que é que está aqui. E eu vou fazer esta alteração e alterar o tal query do escalation demo e vou meter aqui outras coisas. Portanto, lá está, eu só estou a procurar o início, mas estou a despejar muito mais lixo para o fim. Porquê é que eu posso fazer isto? Porque mais aqui no fim eu estou a meter estes comentários todos. Portanto, ele vai escrever por cima destes comentários. O que é aceitável, porque eu no final estou a iniciar um comentário aqui no fim também. Portanto, eu vou correr isto aqui e vou criar um novo login. Eu não vou mudar o nome do login só para não ter que recompilar o programa, mas então vamos então correr isto. Antes de mais nada, só para verem que eu não estou a fazer batota, aqui no servidor, alguns na cloud, portanto estou mesmo na cloud, eu vou fazer aqui um refresh e eu não tenho aqui um utilizador Austin Powers, que é o tal que nós vamos criar ali. Portanto, eu vou executar esta demo. Ele disse que fez aqui algumas alterações, portanto, caçámos aqui a demo, ele fez aqui estas alterações e basicamente em vez de mostrar um Escalation Example Demo, ele mostra um Shagadelic Exploit Successful. Ou seja, ele conseguiu fazer o que ele queria, que era correr todo este script que basicamente cria um login com uma determinada password, altera um server role e diz-lhe que ele passa a ser sysadmin, ou seja, ele
passa a mandar aqui no servidor e depois retorna um novo query só para mostrar alguma coisa ao utilizador. Ok, se eu fizer aqui um refresh, eu já vou ver aqui o novo utilizador e vou aqui às propriedades e já vejo que ele é sysadmin, ou seja, eu com uma coisa tão simples como esta, eu consegui ser o sysadmin deste servidor. E como vocês viram, o username, a password e o nome do servidor, eu vou apagar rapidamente a conta, senão eu tenho aqui problemas sérios na máquina. Eu parto do princípio que até agora ninguém entrou, mas isto também é uma máquina que eu uso normalmente para formações, portanto também não há assim grande problema. Atenção, notem que no servidor eu continuo a ter os dados originais sem qualquer alteração. Ok, portanto, esta parte já está feita e agora o que é que nós fazemos? Portanto, desta parte está interessante. Agora, eu vou passar-vos a mostrar. Ok. Aliás, eu vou passar a mostrar-vos exatamente o mesmo, mas aqui. Ok. Como é que nós damos a volta a isto? Basicamente, nós temos aqui, isto já estamos no servidor, eu venho aqui às propriedades, eu tenho aqui várias hipóteses, ok? A forma mais correta seria criar um certificado e encriptar o servidor, e encriptar a ligação do servidor através desse certificado. Mas isto não é obrigatório, eu posso ter um servidor, tão simples como isto, chegar aqui e dizer que sim, portanto, eu digo que sim, e depois, basicamente, eu tenho que reiniciar, que eu vou fazer isso entretanto, e enquanto ele está a fazer isso, portanto, basicamente o que é que nós temos que fazer? Temos que encriptar os dados para o servidor com ou sem um certificado. Ora, o certificado é sempre a melhor opção, garante a legitimidade do servidor, porque o servidor é verdadeiro. Outra alternativa é nós encriptarmos os dados. Isto aqui não evita o man in the middle. Atenção, enquanto nós não tivermos aqui um certificado que possa ser validado, e eu não tenho aqui nenhum, nem vou fazer demo com isso, há sempre a hipótese do man in the middle conseguir simular e usar um certificado próprio e nós não conseguimos perceber que na realidade não estamos a falar com o servidor de destino. No entanto, se nós encriptarmos o que passa na rede, pelo menos do ponto de vista da primeira demo que fizemos com o Wireshark, pelo menos não fica nada à vista, que já é meio caminho andado. Portanto, entretanto, o servidor já deve ter reiniciado. Agora vou novamente tentar fazer. Portanto, nem é preciso irmos muito longe. Eu vou tentar pôr isto aqui a correr. Desculpem lá. Eu vou fazer novamente a ligação à porta local, como se fosse também como se fosse um man in the middle. O que vocês vão ver é que aqui todos estes dados que estão aqui deveriam estar em plain text e neste momento já estão encriptados. Portanto, eu vou tentar correr isto. Ele corre aqui qualquer coisa. Alguns este bloco maior devem ser os dados, mas o que está aqui já está no estado original. Portanto, já não houve qualquer alteração aqui. Portanto, encriptar isto, pelo menos, ajuda em alguma coisa. Mas relembre sempre que eu vou agora desligar isto, que isto está a fazer muito barulho, pelo menos aqui ao meu lado. Mas é sempre importante então encriptar o servidor, senão mesmo que não seja com certificados, pelo menos encriptá-lo. Há aqui outra falácia que é, há pessoas que dizem que ter, por exemplo, um servidor e uma aplicação na mesma máquina, que não é necessário encriptar os dados. Isso é errado. Convém sempre encriptar os dados, porque com muita facilidade nós podemos então brincar com os alias e automaticamente temos aí um problema sério. Eu devo lembrar que aqui os alias só são possíveis de alterar com privilégios de administração. No entanto, pronto, basta qualquer coisinha simples, que hoje em dia as pessoas dizem que sim há aquelas mensagens de sim ou não quando pedem privilégios, quando pedem elevação para executar alguma tarefa. Ok.
Eu deixo aqui também alguma informação, alguns links sobre como fazer ligações encriptadas ao servidor, aqui pensando em certificados, estas aqui fazer ligações ao servidor sem pensar em validação por certificado, portanto exatamente como eu acabei de fazer, e do ponto de vista das apps, existe aqui, portanto eu vou mostrar-vos esta página, que me parece bastante interessante. Vocês podem forçar a encriptação ou do lado do servidor, como eu acabei de fazer, ou podem forçar a encriptação do lado do cliente, metendo na connection string, portanto, existe a possibilidade de meter na connection string se querem encriptar ou não. Num destes quadros que eu disponibilizei, nós temos aqui as várias hipóteses, portanto, ou do lado do servidor obrigarmos a que haja encriptado, e se não obrigarmos, há sempre a hipótese de, se no cliente também não pedir, nada é encriptado. Se nós pedimos no servidor, automaticamente todos eles são sempre encriptados, independentemente do que é pedido na connection string. Portanto, esta informação está aqui disponível se quiserem depois consultar. Ok, outra hipótese, para resolver também este problema, Murilo, antes de mais nada, antes de seguir para este, tens aí algumas perguntas? Não, só expressões das pessoas ao verem as demos de pergunta, não tenho nada. Tirando, obviamente, o Vitor que quer cobrar por você ter usado o nome dele, mas isso aí você resolve depois com ele. Ok, tudo bem. Eu depois falo com o Vitor, ele depois vai-me dar porrada de certeza. Ok, relativamente à segunda parte. Ok, nós temos a hipótese de, em vez de encriptarmos esta ligação entre o SQL Server e o cliente, nós temos a hipótese de guardar dentro do próprio SQL Server os dados já encriptados. Como é que isto funciona? Basicamente, as apps têm uma chave de encriptação e desencriptação, em que elas próprias, através da biblioteca ADO.NET, portanto, encriptam os dados, portanto, quando chegam aqui os dados vão encriptados e quando passam alguns pela rede, estes dados já vão totalmente encriptados e, inclusivamente, dentro das próprias tabelas, os dados dentro das próprias tabelas já ficam encriptados. Portanto, obviamente que se só a aplicação é que conhece a chave, portanto, o próprio servidor não conhece a chave, então o que passa pela rede tem ali alguma segurança. Qual é que é a desvantagem disto? Antes de mais nada, isto funciona ao nível da coluna, ou seja, nós temos que definir isto aqui coluna a coluna e torna-se bastante desagradável se nós quiséssemos, por exemplo, encriptar tudo. Okay? É uma coisa que não é nada recomendado fazer o Always Encrypted para toda a base de dados. Funcionaria, por exemplo, se nós quiséssemos encriptar uma coluna com dados de cartão de crédito ou alguma informação confidencial que nós não queiramos que mais ninguém veja, apenas a app pode vê-la. Qual é que é a desvantagem em termos de hacking, digamos assim? Quem eventualmente conseguir cracar a app, e não é difícil, portanto, se nós tivermos um executável que corre no próprio computador, é relativamente fácil fazer isso. Se nós corrermos esta app, por exemplo, num telemóvel, eventualmente também é fácil nós obtermos os bits e os bytes e tentarmos cracá-la. Já se esta app for uma web app, portanto, a correr numa página web e estiver do lado do servidor, então aí já temos alguma segurança e este problema deixa de se pôr e a app aí sim é segura. Se por acaso o cliente, então, basicamente resumindo, se o cliente tiver acesso aos bits e aos bytes, isto não é uma opção segura. Okay? Isto aqui é o exemplo então este aqui seria um número da segurança social ou coisa parecida, que estaria encriptado, ou seja, não permitiria que mais ninguém, nem o DBA nem ninguém, tivessem acesso a isso, apenas teria acesso, neste caso o developer teria acesso a isto. Ok. Portanto, basicamente, como eu indiquei, o Always Encrypted é feito por coluna. Os dados são então armazenados na base de dados já encriptados. Isto tem aqui duas opções interessantes. Portanto, a primeira pergunta que qualquer pessoa faz é, então se eu tenho os dados encriptados, eu quiser fazer um where e perguntar se portanto, como está aqui, ok, eu quero o número da segurança social 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço isso? Há aqui duas hipóteses. Há dois tipos de encriptação. Há a encriptação determinística, ou seja, eu encripto os dados com uma chave e é garantido que se eu encriptar 2 ou 3 ou 4 vezes o mesmo dado, ele fica guardado, os bits e os bytes que ficam guardados são exatamente os mesmos.
ok? Então, se eu fizer uma pergunta com o where, eu consigo perguntar, portanto, ele encripta o conteúdo da pergunta, portanto, o conteúdo do where e vai fazer a comparação com os dois lados já encriptados. Portanto, é a mesma lógica que é utilizada na maior parte das vezes quando nós fazemos o hashing de uma password e depois nós comparamos a password pela hash e não pelo estado original, não é? Portanto, se for determinística, nós conseguimos fazer o where qualquer coisa é igual a um valor que depois, por sua vez, vai ser encriptado. No entanto, também, isto aqui não é assim tão seguro, porque se nós tivermos 2 ou 3 campos com o mesmo dado, portanto, o dado vai aparecer exatamente da mesma forma dentro da base de dados. Portanto, torna-se complicado garantir alguma privacidade. Existe também a opção aleatória, ou seja, eu posso encriptar o mesmo dado e de cada vez que é encriptado aparece de uma forma diferente na base de dados. Isso, pelo menos, garante que não existe hipótese de fuga de privacidade, digamos assim. No entanto, eu depois não posso usar a cláusula where para ele. Ou melhor, posso. Qualquer uma destas opções posso. Eu tenho que fazer o download de toda a tabela para o lado do cliente e depois, a partir do cliente, eu tenho que fazer as perguntas. Em vez de ser através de um where, eu tenho que o fazer através de alguma forma, por exemplo, com um for each ou coisa parecida. Por curiosidade, já existem drivers disponíveis para tratar do Always Encrypted para Linux. Agora vai estar na moda existir o SQL Server também a correr em Linux. Portanto, os drivers para Linux foram disponibilizados mais ou menos na mesma altura que foi feito este anúncio. Em todos estes slides, eu disponibilizo sempre aqui 1 ou 2 links para mais informação, porque depois, se quiserem consultar alguma informação a mais, também está disponível aqui em baixo. Ok. Murilo, se não houver, entretanto, perguntas para esta parte, eu vou fazer outra demo agora. Pode ser? Pode seguir, pode seguir. Ok. Pronto. Esta demo é um bocadinho diferente, portanto, esta demo, agora vamos imaginar que eu tenho aqui um problema, eu sou um agente secreto, eu tenho uma base de dados do MI6 que guarda alguma informação secreta sobre mim próprio, ok? Sobre mim, sobre um agente americano e eu preciso de me livrar disso. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui alguma preparação, que é garantir que vou criar aqui uma tabela. Vou criar aqui uma base de dados também chamada MI6 Unencrypted, ok? E vou criar uma tabela chamada segredos. Portanto, isto aqui é a parte mais fácil, não custa nada, demora um bocado de tempo. E depois o que eu vou fazer basicamente é, eu tenho aqui um agente secreto e depois tenho aqui que eu vou pô-lo a correr e depois vou pôr a correr e vou inserir também 10.000 agentes secretos. Portanto, eu vou repetir aqui o mesmo nome, mas na prática vamos assumir que isto seriam sempre nomes diferentes. Portanto, eu tenho aqui uma lista de segredos. Isto aqui vai demorar aqui alguns segundos então a criar. Quando isto acabar, vamos então ver o resultado. Ora, o resultado, eu estou a fazer aqui um group by, mesmo só para nós conseguirmos facilitar, em vez de ver tudo, ver os resultados agrupados. Então, basicamente, temos um registro, que era o tal primeiro, e depois temos 10.000 registros dos outros. O que é que nós vamos então fazer agora? Vamos, portanto, fazer o detach da base de dados, que é uma coisa relativamente simples, e eu agora vou, aqui com uma magia de puxar do outro ecrã, vou aqui à base de dados, procurar onde é que ela está. Portanto, ok, tenho aqui a base de dados. Portanto, ela já não está agarrada ao meu servidor. Atenção que eu a partir desta demo, já estou a utilizar o meu servidor local. Já não preciso do outro para nada. Entretanto, já foi criado por um de vocês que de certeza que aproveitou o username e password que eu criei. Portanto, eu vou abrir isto aqui com uma coisa chamada HXD, que é um editor hexadecimal. Existem vários. Este aqui é dos mais simples, é um que eu gosto. Vou fazer aqui um find pelo nome do agente e vou alterar aqui o nome. Portanto, uma coisa muito simples. A primeira coisa que salta à vista é que os dados que estão guardados neste MDF e no LDF também, atenção, os dados que estão guardados no MDF estão em plain text. Portanto, é preciso ter cuidado com o que fazemos com estes dados. Portanto, eu vou então fazer esta pequena alteração. Qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo, neste caso, é apenas destruir
o dado. Eu não quero que o dado lá esteja à vista. Portanto, agora eu vou fazer então só algumas alterações e agora vou repor a base de dados no servidor. Portanto, a base de dados, entretanto, já vou fazer aqui um refresh. Ela já está aqui. Entretanto, já tem a tal tabela com o tal secrets, mas se eu tentar correr isto aqui, isto é o mesmo query de há bocado, portanto eu vou sempre repetir o mesmo query, ele vai me dar um erro, ou seja, ele detectou que a checksum, que aquela página onde estava aquele registro, por alguma razão não é a mesma. Ora, obviamente que se nós quisermos manipular alguma coisa e alterar os dados sem deixar rastro, podemos alterar isso, temos é que depois alterar esta checksum. Eu neste caso não vou fazer isso, vou fazer uma demo bastante mais simples. Então o que acontece? Qualquer pessoa que veja este problema após fazer o attach de uma base de dados, a primeira reação que tem é vamos fazer um DBCC check DB, não é? Portanto, é a primeira reação que qualquer pessoa teria. Quando nós fazemos isto, o que é que nos acontece? Alguns aqui vamos ter aqui uns erros todos associados, portanto, neste caso é tudo relativamente à primeira página, porque foi logo o primeiro registro que nós acrescentamos. Portanto, ele vai-me dar aqui algum erro simpático e agora nós vamos fazer o repair, mas com allow data loss para, pronto, temos que aceitar que há alguma perda de dados e vamos pô-lo a resolver o problema, para tentarmos reparar e tentar recuperar o máximo possível. Portanto, ele está a executar, está a resolver problemas. Eu vou assumir que eles agora já estão resolvidos. Ele disse repaired, ok, pronto. E isto é um problema. Porquê? Porque basicamente nós acabamos de destruir dados que, propositadamente, alguém malicioso resolveu mesmo fazer com que nós os apagássemos. Ok, o que é que nós temos aqui? Primeiro, a primeira coisa que vemos é que aquele tal registro que tinha o primeiro agente desapareceu. E depois acabamos por perder do 1 até o 139, ou seja, perdemos 139 agentes ou segredos pelo caminho, perdemos aqui bastantes. Porquê? Porque basicamente eram todos os que estariam dentro daquela página. Ou seja, aquela página guardava estes registros, tinha ali um problema e foi simplesmente descartada pelo DBCC. Ok, nós então, se vocês quiserem depois experimentar, existem ferramentas para manipular estes MDFs e LDFs, existem na net se quiserem depois brincar. Não vou fazer nenhuma demo especificamente com isso, mas basicamente se vocês fizerem a alteração corretamente ali noutros sítios e depois alterarem também a checksum, vocês conseguem fazer a alteração de dados sem ser perceptível. Portanto, é preciso ter cuidado quando se faz o attach e o detach. Se vocês derem permissões a alguém para fazer attach e detach, pensando que não vai acontecer nada aos dados, pode acontecer muita coisa aos dados. Pronto. Para resolver esse problema, eu vou voltar então aos slides. Okay. Voltei ao mesmo sítio. Para resolver esse problema temos uma coisa chamada Transparent Data Encryption. Ok, Transparent Data Encryption não é uma coisa nova, isto já existe desde o 2008. Como é que isto funciona? Basicamente aqueles MDFs e LDFs que nós vimos, em vez de estarem em plain text, passam a estar encriptados. Tudo isto tem vantagens e desvantagens, ou seja, se nós guardarmos isto no disco, passam a estar encriptados, portanto se nós tivermos isto num storage e o storage for comprometido, portanto alguém tiver acesso a esse storage, não fazem nada com os dados. Por outro lado, tem uma desvantagem que é se por acaso o storage onde estão estes dados encriptados, peço desculpa, onde estão esses dados encriptados e onde estão as chaves que são usadas para encriptar e desencriptar estes dados, se estiverem no mesmo storage, não nos serve de nada. Portanto, as pessoas têm acesso a um, têm acesso a outro. Portanto, o que é recomendado é guardar as chaves ou num storage diferente, ou guardar as chaves, por exemplo, na própria máquina e guardar os dados num storage externo, ou vice-versa, por exemplo. Portanto, há aqui várias opções. Entretanto, do ponto de vista das aplicações, é indiferente para elas. Portanto, os dados, quando saem para a rede, os dados saem desencriptados. Portanto, este Transparent Data Encryption pode ser utilizado
por exemplo, com a encriptação que nós já vimos, seja self-signed, seja através de certificado, e pode funcionar também com o Always Encrypted. Portanto, todas estas formas não são exclusivas, são complementares. Portanto, podemos usar todas ao mesmo tempo, embora, obviamente, usar todas pode não ser assim tão útil. Ok, mais coisas. Entretanto, temos uma coisa nova no 2016, chamada Level Security. Eu não sei se já brincaram com isto, isto é uma coisa extremamente simples de brincar. Portanto, só para vos explicar muito por alto antes de passarmos à demo, nós temos uma função que define como é que funcionam as regras de segurança e depois associamos essas funções, uma ou várias funções, a uma política de segurança que pode estar em cada momento ativada ou não ativada. Adicionalmente, essas políticas de segurança podem estar definidas como sendo como filter ou como sendo block. Basicamente, a diferença entre as duas é a maneira como ele gera, não os reads, não os selects neste caso, mas os inserts. Pode haver possibilidade, no caso do bloco, eu não tenho possibilidade de inserir coisas onde, à partida, eu não consigo vê-las. Okay? Portanto, vamos então fazer a demo disto. Ora. Okay. Vamos só tirar este daqui, já não está aqui a fazer nada. Ok, e para a demo disto vamos reaproveitar aquelas tabelas, embora eu, só por uma questão de refresh, eu vou correr isto no meu computador local e não na máquina remota. Eu vou fazer aqui estes drops porque possivelmente eu já tinha criado isto, ele vai dar erros é normal, por acaso não, por incrível que pareça. Portanto, eu vou então vou criar aqui vários utilizadores. Portanto, esta demo aqui, imaginem que nós estamos dentro do MI6, temos aqui estes vários agentes secretos, o M, que é o chefe, e o Q, que é o gajo que trata lá dos carros e das engenhocas malucas. Eu vou então criar a tabela com os dados que nós já conhecemos. Oi, estraguei aqui qualquer coisa. Com os dados já conhecidos. E depois vou ver os dados propriamente ditos. Portanto, isto está em modo de texto por alguma razão, mas não há problema. Continuo com os mesmos dados aqui que nós conhecíamos há bocado. Então, como é que isto funciona? Eu vou mudar isto aqui para o modo de grid, que dá mais jeito. Se eu fizer isto aqui através de uma view, vamos imaginar que eu tenho uma regra numa view. Isto é uma view, ok? Eu tenho uma regra numa view que é, eu só permito ver a tal coluna adicional, portanto nós temos aqui a tal coluna adicional aqui à frente. Eu só permito que estes utilizadores que eu criei aqui em cima só podem ver as coisas que eles próprios têm o nome deles na view. Portanto, cada um destes atores ou cada um destes agentes só pode ver o filme onde eles próprios entraram, não é? Pronto. Alternativamente, se for o M, portanto, que é o chefe, que é o manda-chuva, ou a manda-chuva, mais recentemente, pode ver tudo. Portanto, eu vou criar a view e, simpaticamente, eu vou atribuir isto ao public, porque eu confio muito na segurança disto. Não façam isto, mas é só para a demo. Pronto. Entretanto, vamos então executar estas coisas. Vamos executar isto do ponto de vista, se eu for um M, eu vou ter acesso a 26 rows, portanto são as rows totais que existem, e consigo ver os dados todos. Se eu, por exemplo, for o Sean Connery, só consigo ver 7, que são os próprios filmes onde ele participa. Roger Moore, a mesma coisa, também só tenho 7. Se eu, por acaso, for o Q, eu só consigo ver 0, porque ele, na realidade, não é o protagonista principal de um filme, portanto não está ali na lista, não consegue ver nada. Ok, isto aqui funciona porquê? Porque eu pedi os dados, mas eu pedi os dados da view, não pedi os dados da tabela. Neste momento eu não teria permissões da tabela. Agora, vamos ver como é que funciona o Row Level Security. Portanto, neste caso é muito semelhante a isto. Eu vou então pôr a correr, dar aqui algumas permissões a todos. Isto não é a melhor maneira de fazer as coisas, seria por um grupo ou qualquer coisa, mas isto é só uma demo. Há aqui uma recomendação da Microsoft que é criar um esquema específico para colocar as funções de predicate. Portanto, vamos aceitar isso. E eu vou criar uma função que no seu conteúdo vai ter exatamente o mesmo que tinha portanto, a view. Portanto, é exatamente igual.
Como é que isto funciona? Só para vos dar uma ideia. Esta função recebe como parâmetro por exemplo, uma coluna daquela tabela, neste caso é a coluna agente, e depois vai verificar, ele permite retornar 1, e portanto o objetivo é que ele retorne 1, se por acaso for válido e eu puder ver aquela coluna. Ou então retornar 0, ou então em branco, portanto eu posso retornar um dataset vazio, se por acaso eu não quiser que ele seja visto. E depois, para cada registro, ele vai correr cada uma destas coisas para fazer a validação, muito semelhante ao que existe na Vue. Portanto, nós já corremos isto e agora eu vou criar uma política de segurança. Como é que funciona esta política de segurança? Tem um nome, posso lhe dar o nome que eu quiser. Eu adiciono a esta política de segurança eu adiciono esta função que está aqui em cima e dou-lhe como parâmetro portanto, a coluna da tabela e aplico esta política de segurança à tabela que eu quero. E, principalmente, eu digo-lhe que eu quero ativá-la. Só um segundo. Ok? Então agora vamos correr. Atenção que há aqui uma diferença entre o que estava em cima e o que está aqui, porque este aqui está a correr diretamente na tabela. Portanto, se eu correr aqui como o M, eu vou ter as 26 rows outra vez, mas se eu correr aqui como os outros, eu vou correr e ter exatamente apenas 14 no total, portanto 7 mais 7 em cada uma delas. Se eu correr como Q, não tenho direito a nada, que já tínhamos visto isto. No entanto, do ponto de vista do Q, da mesma maneira como a Vue, parece que a tabela está vazia. Eu não tenho falta de permissões. Eu continuo a ver a tabela vazia. Não há aqui, uma mensagem a dizer não tem permissões para ver a tabela. A tabela está lá. Ok? E do ponto de vista dele, ele tem permissões para isto. Agora vamos fazer uma coisa simpática, que é, vamos desativar a política de segurança e depois vamos voltar a correr como Q. E de repente já temos outra vez os 26 originais. Porquê? Porque aqui ele tem permissões de select na tabela e de repente passa a ter a tabela toda sem limitações. Ativando isto, portanto com o off. Entretanto, não sei, quem está mais ou menos dentro do Row Level Security vai ver que nós temos, em tempos tivemos um problema muito simpático, que foi correr, usar este exploit que é a divisão por zero. Ou seja, nós podíamos para correr, isto já não existe, atenção, mas nós podíamos para correr algum query que mais cedo ou mais tarde tivesse que executar uma divisão por zero, ele próprio retornava erro. Ora, se nós formos a ver aqui, quando chegasse ao ID igual a 10, ele ia dar erro. Portanto, ele deu. Chegou aqui e deu erro. Mas se eu ativar a política de segurança, com o bug já corrigido, entretanto, o bug foi corrigido para aí na CTP2 ou coisa parecida, eu já não tenho esse problema. Portanto, por muito que eu tente correr isto aqui, eu não vou ver esse problema. Isto aqui era um problema que existia anteriormente, mas já dá para dar uma ideia do tipo de problemas que o Level Security pode correr. Portanto, como é que isto funcionava? Antigamente, por uma questão de velocidade, era o query era executado e só no final é que era validado se o utilizador tinha permissões ou não. E pelo caminho, o que acontecia é que podia dar erro e esse erro era transmitido diretamente para o cliente. Hoje em dia há aqui um meio termo onde conseguem ter alguma optimização, mas simultaneamente fazer uma validação e só retornar os erros das coisas que correspondem realmente ao que é suposto permitir no Row Level Security. Ok. Voltando agora aos slides. Ok. Outra funcionalidade nova, e estamos a caminho agora do final da apresentação, outra funcionalidade nova que existe é o Dynamic Data Masking. Portanto, basicamente é mascarar dados. Isto não significa que os dados estejam mascarados no disco fisicamente, portanto, fisicamente eles continuam no seu estado normal. O que acontece é que se eu tiver uma permissão de select, portanto, eu tenho os dados originais alguns aqui. Se eu fizer um select dos dados, eu vou ver os dados neste estado. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? No caso do nome, eu criei aqui uma função, que é uma função parcial, em que eu martelo aqui com
com este X várias vezes e ele mostra-me o primeiro dígito, aqui, e todo o resto ele mostra, portanto, mascarado. Isto aqui, portanto, é bom, por exemplo, para os cartões de crédito, para números de telefone, para algum tipo de dados, por exemplo, se eu quiser esconder o apelido da pessoa, portanto, é uma forma simpática de fazer a coisa. Isto também funciona, temos aqui funções para mascarar e-mails, e depois temos funções genéricas que simplesmente metem cruzes aqui normais. Como é que isto funciona em termos de permissões? Ora, se eu tiver uma permissão de select, não me serve e eu continuo a ver apenas isto. Não vejo mais nada. Eu preciso de uma permissão especial, que é nova, que é a permissão de unmask. Ora, esta permissão de unmask funciona coluna a coluna, ok? Ou seja, nós temos que, para as colunas que nós queremos fazer um unmask, eu posso dar permissões à pessoa X ou à pessoa Y para fazer um unmask dessa coluna especificamente. Isto gera-nos outros problemas também. Um dos problemas que gera é que se nós fizermos select in tools ou insert in tools, isto, ou seja, por exemplo, para copiar os dados de uma tabela para dentro de outra por alguma razão, se o utilizador não tiver a permissão de unmask, os dados não vão ser copiados no estado original. Eles vão ser copiados mascarados e todo este lixo com aquelas cruzinhas vão aparecer. A nível de backups também é preciso um cuidado muito grande para garantir que os backups, portanto, o utilizador que corre os backups tem que também ter permissão para fazer um unmask dessas colunas ou eventualmente até de todas. Ok, avançando um pouco para além disto, portanto, esta aqui é uma coisa que não é nova, eu espero que a maior parte das pessoas que estejam a ver já conheçam também, que é o caso do SQL Injection. O SQL Injection não é mais do que nós temos uma página web em que recebemos site qualquercoisa.com, ponto de interrogação ID igual a 123. E as pessoas depois chegam lá à frente e começam a alterar coisas lá à frente. Isto funciona tanto em páginas web como também em programas executáveis no próprio computador ou até mesmo nos telemóveis. Isto é um conceito mais genérico. No entanto, em páginas web é o mais típico. Vamos imaginar que nós recebemos numa página web um desses parâmetros, era a categoria, só que em vez de dizer lixo, acrescentámos este apóstrofo que está aqui e tudo que está daqui para a frente. O que acontece quando ele vai correr, e se eu não tiver cuidado, eu simplesmente concateno este campo aqui, ou este parâmetro aqui, isto ia dar problemas, porque eu realmente conseguia fazer um select asterisco a esta tabela onde o campo é igual a lixo, mas depois, simultaneamente, aqui à frente, eu conseguia fazer o drop de uma tabela qualquer, ou fazer outra coisa, por exemplo, ganhar permissões nesta base de dados, como nós vimos há pouco. Portanto, o que nós vimos há pouco também tinha uma certa dose de SQL Injection, mas de uma forma diferente. Portanto, se forem a ver, isto também era uma dose de SQL Injection, portanto, fazer aqui umas alterações simpáticas e depois no final voltar, como comentário, voltar aqui à execução inicial. Portanto, isto obviamente não é seguro. Quais é que são as formas de dar a volta a isto? Isto aqui já vem na lógica que eu vos disse no início, que é dar-vos algumas recomendações sobre como é que conseguem resolver isto. Isto não é tanto um problema de DBAs, isto é mais um problema de quem trata, dos developers que tratam isto nas apps, e obviamente, se vocês são DBAs, exijam que os vossos developers usem prepared statements, tenham cuidado, eventualmente usem store procedures, que seria uma solução boa, um meio termo para também resolver as coisas, mas sempre com prepared statements. Eles estão disponíveis em quase todas as linguagens recentes, têm a vantagem de validar todos os data types, portanto, se eu tivesse, por exemplo, aqui, em vez de ter aqui um texto a dizer lixo, se eu tivesse um texto a dizer 1, 2, 3, e se o campo que tivesse aqui fosse numérico, eu acrescentar este texto portanto, em string, ele validando aqui este data type nunca me ia permitir uma string, ok? Portanto, isso resolvia o problema. Isto aqui é um pequeno exemplo de um prepared statement, neste caso em .NET. Portanto, o ideal seria criar um SQL command. A partir daí... Ui, peço desculpa, isto saltou-me aqui para a frente. Isto é o que dá. Portanto, basicamente, peço desculpa, como eu estava a dizer, nós podemos criar um SQL command, dar-lhe
ou um query aqui, ou simplesmente um stored procedure, e depois, em vez de alimentar os parâmetros como sendo parte do query, eu vou alimentar os parâmetros à parte. Defino um novo parâmetro aqui como sendo um objeto, digo-lhe o nome do parâmetro e depois, principalmente, eu defino qual é que é o data type do parâmetro. E aí sim posso atribuir a tal variável que é suspeita e eu tenho a certeza que quando eu correr este SQL command no final, esta variável suspeita vai estar dentro das aspas e não vai estragar nada a ninguém. Okay? Portanto, também tem aqui este mesmo exemplo, um bocadinho diferente, se quiserem ver. Entretanto, a nível de permissões, isto não é novidade nenhuma. Eu meti isto normalmente até é de uma outra ação que eu costumo fazer. Portanto, nós normalmente temos vários tipos de logins, desde os logins com username e password até aos logins da AD. E depois temos utilizadores de base de dados e temos server roles, database roles e application roles. Porquê é que eu estou a colocar isto aqui? Porque todos estes são problemas de segurança. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós utilizamos. E o exemplo que eu vos vou dar para isso é mostrar-vos este PDF. Eu não sei se conhecem isto, eu vou disponibilizar também uma cópia disto. Isto circula na internet. Isto foi um PDF gigante que é mantido pelo Rick Byham da Microsoft. Basicamente são todas as permissões que existem no SQL Server. Só para vocês terem uma ideia onde é que estão as permissões de Select, Insert, Update e Delete, são neste quadradinho aqui muito pequeno que está aqui. Tudo o resto são permissões a nível do servidor, portanto, para a gestão do servidor, se a pessoa é sysadmin, backups, etc. Portanto, todas as permissões que estão associadas a todo o resto do SQL Server e, na maior parte dos casos, muitos dos DBAs focam-se apenas nestas aqui. Okay? Portanto, é importante que vocês tenham consciência que existem permissões, estas permissões todas, e nestes grupos de utilizadores todos é preciso ter cuidado as permissões que nós vamos dar. Porque se nós começamos a dar demasiadas permissões, nós podemos ter problemas. Por exemplo, para simplificar, nós podemos achar, ok, vamos pôr sysadmin as pessoas todas. Isto pode não ser a solução, porque a pessoa pode ter alguma má intenção e dar-nos alguns problemas. Portanto, limitem as permissões apenas às permissões que as pessoas precisam para trabalhar e não a mais. Ok, mesmo no final eu vou-vos dar aqui apenas algumas recomendações. Eu espero que isto não seja também novidade. Basicamente, a recomendação é encriptar sempre o tráfego, mesmo que seja uma máquina local, é muito importante encriptar um tráfego. Imaginem que vocês são atacados, que a vossa empresa é atacada. Se por acaso vos atacarem a vossa empresa e apenas obtiverem os vossos dados, a reputação da vossa empresa é danificada irreparavelmente. Nós tivemos os casos da Adobe e também os casos da Apple, portanto, que houve ali com algumas celebridades. Portanto, há aqui uma questão de privacidade também de cada uma das pessoas. Se por acaso o ataque consegue também escrever dados e alterar dados, aí temos um problema ainda maior. Portanto, há também uma questão de prejuízo da própria empresa a nível financeiro, há prejuízo e indenizações que a empresa poderá eventualmente ter que dar a terceiros, portanto, torna-se ainda mais complicado. A ideia que eu tenho, pelo menos na maior parte das empresas com que eu tenho colaborado, é que se nós tivermos empresas grandes, eles normalmente preocupam-se com estes problemas de segurança. Se forem empresas pequenas, a grande maioria não se preocupa com estas questões de encriptação, confiam demasiado. E isso não é nada recomendado. Entretanto, outras questões. Como eu vos demonstrei, fiz uma coisa que não devia ser feito, de forma nenhuma, que é eu expus a porta 1433, por acaso não era esta, eu tinha outro número, mas eu expus a porta diretamente à internet. Isso é uma coisa que nunca se deve fazer. Não sei se vocês se lembram, em 2003, em janeiro de 2003, houve um ataque de uma coisa chamada SQL Slammer, que basicamente foi um ataque que deixou a internet muito lenta durante uma semanita e tal, porque basicamente
foi um exploit que começou a atacar, neste caso a porta 1434 do UDP, enviava um pacote, as máquinas que não tinham o patch, já tinha sido disponibilizado 6 meses antes, eram imediatamente atacadas e assim que eram atacadas começavam aleatoriamente a enviar para a internet esses mesmos exploits novamente. Que consequências é que isso tinha? Nem toda a gente na internet tinha SQL Server, portanto não era esse o problema, mas a partir do momento em que isto passava para um ou dois SQL Servers a seguir, isto tornou-se exponencial e o grande problema que isto teve foi a nível dos routers. Portanto, os routers começaram a entupir e para aí metade da internet entupiu completamente e tornou-se bastante lenta. Eu posso-vos dizer que eu nessa altura reparei nisso e passado só em umas horas é que nós conseguimos perceber exatamente o que é que se passava. Portanto, é sempre Portanto, são sempre este tipo de ataques que nós devemos evitar. Obviamente que, entretanto, isto aqui é um ataque que existia no SQL Server 2000, já há um patch para isso, já houve um service pack inclusivamente para isso há muitos anos atrás, mas a maior parte das pessoas portanto, não o colocou achando-se à vontade e que não teria problemas. Entretanto, há pouco também já vos dei o conselho de dar sempre o mínimo de permissões possível, portanto, deem apenas as permissões aos vossos colaboradores que necessitam, não lhes deem logo sysadmin, porque é sempre uma coisa muito grave de dar, pode-vos dar problemas de segurança no futuro. E pronto, e finalmente eu mostrar-vos aqui algumas soluções do SQL Server 2016, portanto há algumas soluções que são novas, elas podem eventualmente ser alteradas porque ainda não saiu a versão final. Houve uma que eu não vos falei, que não é do SQL Server 2016, que é o Backup Encryption, portanto o Backup Encryption funciona também ao nível da base de dados para guardar backups. Portanto, o conceito também é muito semelhante à Transparent Data Encryption, mas nesse caso a nível de backups. E pronto, e finalmente a última recomendação que eu vos posso dar é obviamente instalar sempre os últimos service packs, ficar de olho nos fóruns, ter sempre cuidado com as últimas novidades que existem a nível da SQL Server, mesmo que sintam que têm toda a segurança e que estão protegidos por firewalls, pelo caminho e tudo. O problema que vocês têm pode não estar no exterior, pode estar nas vossas próprias instalações, nos vossos próprios colaboradores, portanto, tenham o máximo de cuidado, garantam sempre o máximo de segurança e os últimos service packs, os últimos patches e as melhores práticas de segurança que forem recomendadas pela Microsoft em cada momento. E pronto, e dito isto, não sei se têm algumas perguntas. Olha, apareceu uma coisa aqui. Não foi a pergunta, foi um elogio, uma das melhores sessões de segurança que já vi. Parabéns. Olha, um elogio. Ok, muito obrigado, muito obrigado. É assim, eu vou disponibilizar, obviamente, eu vou disponibilizar estes slides, inclusivamente vou disponibilizar o código em C# para fazer o proxy. Eu espero que não usem isto aqui para o mal, ok? Façam o que quiserem com isto. Uma das coisas muito agradáveis de fazer com isto, e eu recomendo seriamente, é fazerem partidas aos vossos colegas, mas tenham cuidado, isto pode fazer com que vocês sejam despedidos, portanto verifiquem sempre se os vossos colegas são bem dispostos, ok? Mas eu vou dar todos estes slides e todas estas apresentações ao Murilo para vocês depois brincarem um pouco com isto, ok? Mais perguntas se existirem? Não. Não tem perguntas aqui, só tem elogios e ameaças, de resto, é isso. Ok, eu estou a ver aqui uma mensagem do Ricardo Cabral a dizer que me vai dar porrada também, não sei porquê. O Vítor Bombeiro também me vai dar porrada, portanto... E eu tenho aqui uma pergunta se vem um link por e-mail ou não. Eu acho ao Murilo, tu é que depois vais saber responder. Eu recomendo que o pessoal siga a página no Facebook do Virtual Chapter, que eu vou colocar os links lá no site. É mais fácil assim do que fazer spam para o pessoal, porque se eu mandar e-mail, vai e-mail para todo mundo que está inscrito no Virtual Chapter e não apenas para quem se inscreveu aqui. Então estou perguntando aqui o link, deixa eu ver aqui, simplesmente, deixa eu ver aqui só um minuto. No Facebook, deixa eu ver aqui para quem não tem o link, porque pediram o link aqui. Só um minutinho. É Virtual Pass, Virtual Pass PT,
procura por Virtual PSPT e vão Ok. encontrar. Então, Ou peraí. Virtual PSBR, no caso. facebook.com/Virtual PSBR. Curta a página e você vai ser notificado sempre até quando tiver novos eventos e tudo. Ok? Então é isso. Tem Ok. mais alguma coisa, André? Entretanto, estou aqui a reparar que o Vitor me está a dizer que a minha gata está a comer a comida. Só um esclarecimento muito importante. Isto é a comida da gata. Eu não como esse tipo de comidas, ok? Eu mais depressa como a própria gata do que como a comida da gata, ok? Epa! Não, estou a brincar. Se bem que dizem que taste like chicken, mas eu prefiro não arriscar. Porque ela é um bocado peluda e tudo não vale a pena. Ok, então... Peraí, agora surgiu uma questão aqui, só para finalizar Força, bonito. força. Então, a questão é a seguinte, quero saber se é recomendado modificar a porta padrão do SQL Server. Isso é uma pergunta muito boa. Depende. Se nós mudarmos essa porta, temos sempre uma garantia que é mais difícil ser encontrada. Se nós estivermos num ambiente fechado dentro das nossas instalações, talvez não seja necessário. Se nós tivermos um ambiente mais tipo no Azure, na cloud, algures, não digo exposto diretamente à internet, mas num ambiente fora das nossas instalações, aí eu recomendava sempre fazer essa alteração. Acho que seria prático. Dentro das próprias instalações, eu pessoalmente não mudo, mas eu diria que era útil também fazer essa mudança. Em termos de segurança é uma vantagem, mas dentro das instalações não é típico. Certo. Não é típico, vai complicar um pouco mais a configuração aplicacional, porque não é o porto padrão, mas em termos de segurança é uma boa prática. É uma boa prática. Certo. Se for fora das instalações, aí eu sim recomendaria isso. Seria sempre muito útil em termos de segurança. No mínimo dos mínimos, se vocês forem ver, a porta 1433 é uma porta que é logo das primeiras, os primeiros milhares de portas, e normalmente num port scan que seja feito por algum hacker, estas portas estão na lista. São portas típicas que são normalmente snifadas. Se vocês apontarem para um 60.000 ou para um 50.000, isso já não acontece, porque até chegar lá a esse valor, eles têm que ir muito à sorte para conseguir encontrar essa porta. E mesmo depois de encontrar, têm que se ligar a ela e tentar perceber que tipo de tráfego é que ela tem. Portanto, não vão perceber imediatamente que se trata de SQL Server. Portanto, tem uma vantagem de segurança, se bem que, lá está, aquela recomendação que eu vos dei inicialmente mantém-se, que é não exponham este tipo de portas na internet, não é mesmo? Tá certo. Ok. Parece que é tudo aqui. Então, agradeço aí, André, a sua disponibilidade. Tá. Então... Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Documento que descreva... Peraí, aparecem coisas aqui. Então, conhece algum documento que descreva processos de hardening a fim de mitigar falhas de segurança? É assim, não, opa, não há problema, quanto mais perguntas melhor. É assim, eu não tenho nenhum especificamente, eu acho que o ideal é consultar com alguma regularidade alguns blog posts de algumas pessoas mais especialistas, os maiores gurus da SQL, que eles normalmente dão sempre algumas recomendações relativamente a isto. Ainda recentemente houve um post na PAS existe, eu estou a tentar aqui encontrar, dê-me só um segundo, estou aqui a encontrar, estou a tentar encontrar aqui isto, que tem aqui uma lista muito grande. Eu acho que depois eu peço ao Murilo que disponibilize também este link, ok? Portanto, aqui alguns no site da PAS existe alguém, peço desculpa, não me lembro do nome da pessoa, existia alguém que se deu ao trabalho de meter aqui uma lista de todos, agora de repente não consigo encontrar aqui, mas eu peço desculpa, não consigo encontrar aqui, mas eu peço ao Murilo para depois disponibilizar um link para os melhores twitters portanto, dos melhores MVPs de SQL Server. Eu recomendo seriamente que deem uma vista de olhos a isso, eu depois disponibilizo o link ao Murilo e a partir daí vejam os blogs de cada uma destas pessoas. Alguns deles focam-se também mesmo em segurança, portanto é bom dar uma vista de olhos ao que eles recomendam.
Obviamente que é assim, se vocês tiverem mais perguntas, não há problema nenhum, podem sempre fazer. Vejam aqui no meu site, eu tenho lá o meu endereço de e-mail, podem me ver no Facebook ou no Twitter e fazer umas perguntas que quiserem. Eu vou estar obviamente sempre disponível para responder ao que eu puder. Ok, tem aqui mais uma pergunta também, que é, pronto, em termos de segurança, renomear e desabilitar o usuário SA é uma boa prática? Ok, isso é uma questão também sempre interessante. Eu ia recomendar-vos que, é assim, antes de mais nada, fazer o rename é uma coisa interessante, porque torna-se mais difícil ter acesso aí, a fazer algum ataque com uma lógica de brute force, porque deixa de existir esse utilizador. O que eu vi também, há outras coisas interessantes para fazer com isto. Por exemplo, vamos imaginar que nós somos vários colaboradores, e queremos manter um utilizador SA, seja com esse nome, seja com outro nome qualquer, mas queremos manter esse SA. Mas cada um deles pode ser, por exemplo, sysadmin. Aí esse SA pode existir eventualmente com esse nome ou com outro, apenas como salvaguarda para garantir que, se for preciso, fazemos uma recuperação de password ou qualquer coisa. Como é que nós podemos dar a volta a isso? Existe uma demo muito interessante chamada Revenge the Sequel, do Rob Volk, que, portanto, é um dos organizadores do SQL Saturday de Atlanta, que é muito interessante. Eu recomendo-vos que deem uma vista de olhos tanto aos slides como se encontrarem algum vídeo disso, por favor enviem-me esse vídeo, que eu também gostaria de ter o link para o vídeo. Até agora só encontrei slides, em que ele basicamente faz algumas brincadeiras com segurança, e uma delas é meter um logon trigger exatamente para, se por acaso o utilizador for o SA, obrigar o utilizador a esperar, por exemplo, 10 minutos antes de lhe dar o controle e antes de lhe permitir fazer alguma coisa. Portanto, isto obviamente tem aqui algum tom humorístico, mas pode-se utilizar nesses termos para implementar algum tipo de segurança. Portanto, há aqui, isto são soluções mais criativas, há outras soluções menos criativas. Respondendo especificamente à pergunta de alterar o nome do SA para outra coisa, é interessante, mas se alterar o nome do SA para outra coisa, tenham em cuidado também outra coisa, que é, por omissão, também o administrador da máquina, também normalmente costuma ser sysadmin da máquina onde está o SQL Server, costuma ser sysadmin do SQL Server. Portanto, isso também é uma coisa que deveria ser alterada, ok? Portanto, não só o SA, mas também o administrador. Mas quanto ao alterar o SA, às vezes é um bocado a gosto. Eu não tenho uma resposta perfeita para isso. Pessoalmente, eu acho interessante essa opção, mas não a faço. Mas pronto, não sei se consigo ajudar. Eu acabei por dar mais indecisões do que propriamente uma resposta, mas pronto. Olha, Ricardo Cabral mandou aqui o link do vídeo, inclusive que você falou, Ricardo Estou Cabral. espetacular. É, espetacular. Ok. Ciclobit.com, tem lá a seção Revenge the Sequel. Podem procurar isso. Ok. Obrigado, Ricardo. Depois o Murilo disponibiliza isso tudo. Entretanto, se tiverem mais algumas dúvidas, contactem-me. Está aí o meu site. E, entretanto, obrigado a todos por estarem a assistir à sessão. O Murilo, de qualquer maneira, gravou a sessão para mais tarde, se quiserem rever alguma coisa. Se encontrarem erros na sessão, por favor, mandem-me um e-mail, que eu valorizo às vezes mais os erros e as críticas do que propriamente os elogios. Ok? Obrigado a todos então. E principalmente obrigado, Murilo, e obrigado, Ricardo, obrigado, Vítor Bombeiro. Tenta não me dar porrada quando me vires da próxima vez. Ok, eu que agradeço aí. E pronto, vamos dormir que tá tarde já, né? Espetacular. Exatamente. Obrigado a todos. Valeu, obrigado, boa noite. Ok, obrigado. Boa noite a todos.